5 de 2014, às 14 horas e 30 minutos. Estamos aqui na sala da DFPE, Departamento de Formação dos Profissionais da Educação. Hoje o tema da nossa escola interativa são os aspectos de prevenção, cuidados, ética e as relações emocionais afetivas. O objetivo dessa escola interativa é capacitar os auxiliadores operacionais para apoiar a higiene, locomoção e alimentação de alunos e professores com deficiência física neuromotora. A palestrante de hoje, aqui presente, é a Maria Solineide, a Soli, que é psicóloga, pedagoga e faz parte do Departamento de Educação Especial e Inclusão Educacional, atuando no Centro Estadual de Avaliação e Orientação Pedagógica, CAOP. Eu sou Renata Cardoso, juntamente com meu colega Silvio Turra, estaremos então fazendo a mediação técnica dessa escola interativa. Lembrando a todos que essa escola está sendo gravada e que mais tarde vai estar sendo disponibilizada no portal do Dia a Dia. Qualquer problemas técnicos que houverem, depois vocês podem estar entrando novamente para estar revendo a apresentação. E as dúvidas vão enviando através então do chat, que a gente vai respondendo aqui ao vivo, certo? Vamos dar início então. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Estamos de volta para dar continuidade ao nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham lido ou revisto os slides que a gente apresentou há 15 dias atrás. E se tiver alguma pergunta, alguma reflexão que foi feita, algo que vocês queiram comentar, vocês já podem ir enviando essas perguntas que no final a gente, ou na medida que a gente for falando de algum assunto que seja pertinente à pergunta, a gente já vai discorrendo sobre isso. Quem assistiu, lembra de onde a gente parou? No quadro, você pode pôr lá? Não, é o verde. É uma tabela. Uhum. Lembram que a gente parou nessa tabela, onde ele falava das manifestações da sexualidade. Na primeira vez a gente conversou muito sobre isso. O que é essa sexualidade? Em que ela implica? Como que a gente lida com ela? Como que cada um lida com relação à sexualidade? A sua, né? Porque você vai lidar diretamente com a do outro. Então, nós começamos nesse quadro e ficamos discorrendo aqui a respeito daquilo que eu me permito fazer, daquilo que eu gosto que seja feito, enfim. O que a gente consegue perceber de si mesmo, né? Para que você possa lidar com essa questão no outro. Pode passar. Consequências e efeitos. Lembrem-se, no início da nossa conversa, a gente foi apresentado que nós iríamos conversar sobre a higiene, a locomoção e tudo que diz respeito à função do agente operacional. Como a função que você desempenha não é simplesmente uma coisa de uma função só de fazer um trabalho, né, de uma prestação, você está lidando com o outro, com a pessoa e com as partes íntimas também dessa pessoa. Quando a gente fala em higiene, a gente precisa lidar com essa situação toda que é realmente do uso do banheiro, né, da comida, e enfim. Essa manifestação de sexualidade, gente, é parte só da questão do que você precisa fazer uma higiene no aluno, mas o aluno ele também é sensibilizado com isso. Então, o que parte do aluno e o que parte de você? Você vai falar um pouco sobre o que é teu e o que é do outro. E o que é essa manifestação de sexualidade na criança, no adolescente? Você tem que prestar atenção em que isso implica no teu trabalho, né? Então, por exemplo, é comum que você faça, quando você vai fazer esse tipo de higiene, a criança ou o adolescente apresente algum tipo de manifestação da sua sexualidade. Por exemplo, fica lá, enfim, ficou com o pênis ereto.
Isso não é para ninguém arrancar os cabelos, né? Porque isso é uma coisa normal. Isso é uma reação do corpo, do organismo. Então, o que você vai fazer com isso? Não vai fazer nada. Simplesmente você vai fazer o que você foi fazer. Ele foi fazer xixi? Ótimo. Fez o xixi dele, você terminou e acabou. Não tem que fazer comentários, não tem que... A menos, né, que ele reclame de alguma coisa. Veja bem, quando é um filho da gente, ou uma pessoa que você cuida, né, na sua casa, um parente ou alguém assim, o que você faz? As pessoas que estão nessa condição, muitas vezes podem apresentar assaduras, podem apresentar qualquer outra coisa de incômodo. Então, presta atenção se a pessoa está incomodada com alguma coisa que não está legal, com alguma coisa que está incomodando e ela não consegue. Se ela não consegue falar, é bom você perceber. Como foi que esse aluno chegou na escola? Chegou com uma assadura? Registra. Lembra que a gente falou que seria muito bom que todo mundo tivesse uma agenda? Se ele tem algum tipo, manifestou algum tipo de outra escoriação nessa região, você tem o dever e a obrigação de registrar isso e de deixar e de tomar uma providência. Afinal de contas, talvez tenha sido você a primeira pessoa que viu e que lidou com essa situação. Quando isso é uma coisa que fala da tua sexualidade, então aí você vai ter que se haver com o que é teu. O que é do aluno, né, ele vai manifestar lá. E mesmo que ele te diga, que ele te peça, que ele te fale alguma coisa, tudo deve ser ponderado. Eu sou partidária de que a gente teria que registrar tudo o que acontecesse. É a única forma de você ter uma garantia e uma justificativa do que aconteceu, né, do que você fez, de como as coisas aconteceram. Pode passar o próximo slide, por favor. Consequências e efeitos. Manifestações da sexualidade do aluno, né? Quando isso não parte do aluno e do auxiliar, né? Uma conduta não profissional. O que seria uma conduta não profissional aqui, gente? Quando eu pedi que vocês colocassem as perguntas de vocês com relação às dificuldades que vocês porventura encontrem, né, no dia a dia, não tenha vergonha, pode mandar pergunta para cá. Se a gente não souber responder, a gente pega teu e-mail e envia essa resposta depois. Mas assim, eu acho que tudo que você coloca, que tudo que você fala, a gente pode chegar no resultado. Agora, quando você se cala e não diz, a dúvida vai continuar. É como se você tivesse uma porta pela frente. Se você não abre, você nunca vai saber o que tem do outro lado. Essa conduta não profissional. Todos nós somos regidos por uma legislação, certo? Então, assim, o que eu posso fazer, né? Não é o que eu gostaria de fazer, nem o que os meus sentimentos prestativos de caridade me dizem que eu posso fazer, gente. Não é isso. Você está ali como uma pessoa fazendo uma atividade profissional. O aluno tem uma necessidade fisiológica, tá? E daí isso implica numa questão também de sexualidade, não cabe a você resolver esse problema. Eu acho que eu citei esse exemplo na primeira vez, mas assim, o aluno está com um problema lá, está com os testículos inchados, alguma coisa dessa ordem, e aí, será que eu posso fazer uma masturbação? Esse aluno, não. Isso não lhe compete fazer. Você não está ali para resolver esse problema, você está ali para garantir a ele uma qualidade de atendimento, uma prestação de serviço, mas essa questão é de fórum íntimo e envolve a família. Né? Você não é um AT, um acompanhante terapêutico dele. Né? Você não tem uma indicação médica. Então, assim, para você se precaver de toda essa, de um futuro questionamento, então, assim, registre. Explique, né? Você pode até chamar alguém, ou alguém da escola, a pedagoga, relatar que foi percebido isso, relatar que o aluno está com essa dificuldade, que, né, enfim, que por ele não ter os movimentos totalmente organizados, ele não pode, enfim, praticar, ou né, algum tipo de alívio para o que ele está sentindo.
Mas não cabe a você resolver esse problema. Eu estou citando um exemplo assim de coisas que a gente imagina ou que já se viu acontecer. Como nós temos uma dificuldade de lidar com essa questão da sexualidade, alguns de nós, porque desde criança a gente aprende, não põe a mão aí, não põe a mão ali, que isso é feio, isso é errado, isso é pecado, isso é não sei o quê. Então, olha só, eu posso falar de uma questão, por exemplo, eu digo isso que é muito comum, por um exemplo de consultório que eu tenho. Então, assim, foi me relatado um caso de uma pessoa que aparentemente não teria nenhuma dificuldade, né, com essa questão, que se dizia, pelo menos, uma pessoa muito bem resolvida com relação à sua sexualidade, e durante uma cena de uma novela, a sobrinha dessa pessoa, ela entra na sala, vamos dizer assim, onde ela estava com o namorado assistindo uma novela, e a menininha diz: socorro, socorro, me ajuda, que a minha periquita está pegando fogo. Quer dizer, uma criança de 3 anos que diz uma coisa dessa, é porque ela tem uma sexualidade exacerbada, ela realmente estava com algum tipo de sentimento, de uma coisa que ela estava sentindo, e que ela esboçou. Que bom que ela disse. O que os adultos fizeram? Saíram da sala e deixaram a criança sozinha, sem resposta. Então, é muito comum a gente não se preparar para determinadas perguntas ou para determinadas situações. Era tão simples de dizer para ela: deixa eu ver, né, o que está acontecendo. Mas ficaram assustados, por quê? Porque não sabem lidar com as suas situações. E, enfim, não era uma criança que apresentava uma dificuldade, né, uma questão física, mas era uma questão emocional, sim, e não deixa de ser física para ela, porque algo dizia para ela que não, né, que ela pediu socorro porque ela não entendeu. Ela podia ter chegado de uma outra forma. Então, existem várias formas da gente pedir apoio, né, pedir ajuda. Então, vejam o que cabe a você fazer e o que você poderia ou não deveria fazer, né? Ou para fazer precisa você ter o consentimento, a aprovação, enfim, reveja o que é possível fazer dentro da lei. Então, nem tudo que eu acho certo e nem tudo que, do meu ponto de vista, é verdade, pode ser para o outro. Pode passar. Consequências e efeitos. Relacionamento com os colegas. Bom, o aluno e as manifestações ou não desse aluno, né? O colega, um manejo inadequado e o auxiliar, uma conduta não profissional. Então, assim, gente, ó, se tem um auxiliar ali e tem, vamos supor, um coleguinha do aluno, que antes de ter o auxiliar operacional, ou por algum motivo, ele já fazia ou ajudava, ou tem a boa vontade de ajudar e quer participar. Isso não é função do aluno e nem do colega. Isso é a função sua. Ah, mas eu vou deixar, eu tenho 2 aqui para levar, então o fulaninho leva o aluno A e eu vou levar o B. Não. Você vai fazer o seu trabalho um de cada vez e vai resolver, enfim, da forma como vai fazer o teu papel. O papel do aluno, do outro aluno, ou de N alunos, ou de sei lá quantos alunos tiver, cada um vai ficar na sua. Aluno não leva aluno ao banheiro. Vamos supor, normalmente, e não é uma coisa que a gente possa ignorar, existem crianças que vão a 2, 3, 4, 5 ao banheiro e quando acontece alguma coisa lá, enfim, vai para a direção, a coisa chega no ouvido dos pais e tal. Então, evite, leve você o seu aluno, deixe que ele, se ele tem condição de ir ao banheiro e você só vai acompanhar, é uma coisa, dá para você, ele sabe fazer a higiene algumas vezes em algum lugar ou sozinho, né? Ele vai ao banheiro porque ele quer, ele consegue, um aluno que consegue utilizar o vaso sanitário de alguma forma, fique do lado de fora. Ele não consegue, precisa realmente da sua ajuda, então você vai lá e faz o teu trabalho. Gente, pegar ou manusear o órgão sexual de alguém
você tem que ser profissional. É a mesma coisa que você está pegando em qualquer outro membro do corpo. Eu sei que para mim é mais fácil dizer isso, né? Porque eu tenho um tempo de experiência, mas assim, todos nós aprendemos isso com o tempo. Se eu me propus a fazer um trabalho, por exemplo, com criança especial, eu não posso não gostar de criança, porque daí é complicado. Eu vou estar entrando numa seara, então, da qual eu não domino, da qual eu não vou ter afinidade, e aí eu vou ter muito problema. Então, assim, eu vou fazer esse trabalho, o que que compete fazer esse trabalho? Eu acho que todo mundo teria que saber quais são as funções e o que que implica essa função, o que que pode acontecer. Não estou pedindo para ninguém ser vidente, né? Até porque a gente não vai descobrir a coisa no dia a dia mesmo. Mas quando as situações se colocam, peça ajuda. Veja o que que você pode fazer. Então, essa do aluno, do outro colega ajudar, de pedir ajuda a terceiros, não está certo, não é correto. Eu, pelo menos, não indico. Porque daí a gente pode ter outros problemas com relação a isso. E daí você vai ter que se haver com isso. Até porque um aluno, ele não vai ter a mesma destreza. Se acontecer alguma coisa que precise tomar uma atitude de imediato ali, a criança, ela por ser imprevisível e por não ter tanta experiência assim, eu falo isso com relação à alimentação, jamais, porque você vai deixar que ele alimente o outro e se, por acaso, a deglutição não ocorrer de uma forma correta e a pessoa se engasgar, o que que você vai fazer? E com relação à higiene, com relação a toque em partes íntimas, tudo pode acontecer, gente. O ser humano é imprevisível. Então, todo cuidado que você puder ter com relação a isso, tenha. Pode passar. Não? Consequências e efeitos. No ambiente escolar. Expresso sob a forma de problemas de conduta. O que que pode acontecer, por exemplo, se você tiver uma criança que, de alguma forma, vamos pensar aqui que ela sofreu alguma questão em casa ou dentro da própria escola. Por que que a gente diz sempre para você ter cuidado com relação ao colega? Por que que no slide anterior a gente falou sobre isso? Porque assim, você não está dentro da mente das pessoas e não sabe quais são as intenções e nem os interesses, né? Quando uma pessoa tem um problema de conduta, né, ela pode ter um choro fácil, agressão, raiva e retraimento. Automutilação. Tu pode ler para mim que eu não estou conseguindo ler daqui. Antissocialidade, é isso? Não querer se desnudar. Tá. Requisitar a estimulação sexual de outra pessoa, realizar desenhos sexualizados. Bom, tudo isso pode acontecer. Então, assim, o meu aluno não tinha nada, não apresentava nada desse quadro e, de repente, ele começou a ficar estranho. Então, assim, ele se morde, ele ficou antissocial, ele não quer mais participar de determinadas atividades. Quando, né, se apresenta uma situação X, eu noto, tudo isso é uma observação que você pode e deve fazer. O que aconteceu com o teu aluno, que ele era, né, participativo e de repente, de um dia para outro, ele ficou, o que vocês às vezes dizem para mim, né, o que as pessoas dizem para mim, ele começou a ficar meio depressivo. Né? O depressivo já é uma outra fase, mas na realidade assim, ele ficou triste. Ele não participa mais. Ele não quer conversar. Isso são manifestações, gente, de que alguma coisa não está legal. Né? Alguma coisa aconteceu. Veja bem, eu tenho a deficiência física, mas e como é que fica o meu psíquico, né? Como é que está a minha situação se aconteceu alguma coisa? Na minha casa, na escola, se ele viu, ele presenciou, ou foi feito alguma coisa diretamente com ele. Tudo isso, se você percebe, você pode conversar, né? Você pode fazer o registro, você pode passar isso para o professor, para a pessoa, para a pedagoga da escola,
Se ele tem tudo isso registrado, fica muito mais fácil da gente lidar com as questões que são colocadas por ele. Porque, assim, e quando ele não coloca, essa é a questão. Porque quando você coloca a coisa, quando você diz o que é, a gente pode resolver. Quando ele consegue expressar, mas nem todos eles conseguem se expressar de uma forma que a gente consiga entender. E mesmo aqueles que conseguem se comunicar e que o outro consiga entender, não é com essa facilidade que a gente tem de explicar as coisas em detalhes. E mesmo as pessoas que sofrem algum tipo de abuso ou de tentativa de abuso, conseguem expressar isso com naturalidade, né? Dizer assim, olha, eu fui fulano de tal, me colocou no colo, sei lá, fez tal coisa, pôs a mão por baixo da minha roupa, tocou em algum lugar meu, por dois motivos. Primeiro que se o aluno percebe isso, né, eu não sei de que forma isso pode ter acontecido. Então, aconteceu e sob ameaça, aconteceu isso e foi dito para ele, ó, se você contar, né, eu vou... Primeiro que eles ficam com medo, porque daí se ele contar, o outro pode dizer que é mentira. E aí ele vai passar vergonha, porque daí ele, além de vítima, ele passa a ser uma pessoa que desacreditado. Ele foi a vítima, mas assim, ele não tem como provar. E é muito mais difícil para ele contar essa situação toda. Então é bom que você perceba, qualquer mudança, seja ela física, né, nas partes que eu estou falando do corpo, se ficou roxo, se ele chegou machucado, né, por algum motivo, seja ela de origem psicológica, de tristeza, de não querer comer, de apresentar um quadro realmente que seja alguma coisa que você possa ver que o desempenho na escola dele caiu, você deve comunicar e deve fazer registro. Pode passar. Tem pergunta, Zélia? Tem? Tá. Pode passar para a pergunta, então. Perguntas. A primeira é assim, que atitude tomar diante da suspeita de um abuso? E a segunda é como realizar a higiene bucal no caso de alunos com espasmos? Tá. Bom, a primeira com relação ao abuso é o seguinte, você pode fazer o registro, né, porque assim, como é que você vai saber que foi abuso? A primeira coisa é que a gente levanta uma hipótese, porque para ter a certeza do abuso, a gente tem que reunir uma série de provas, né, com relação a isso, a menos que seja um flagrante, aí não tem como a gente negar. Agora, se eu suspeito, né, que tem maus tratos, que tem abuso, e que a criança ou, enfim, o aluno do qual eu atendo, ele apresentou alguma coisa diferenciada e que eu faço um levantamento de que isso pode ter sido um abuso, eu acho que você tem que comunicar isso às pessoas da escola. Olha, e aí você vai ter que dizer como. Fulano de tal, né, veio assim, tem escoriações nas partes íntimas, ou ele pode dizer também para você, até como um pedido de ajuda. Aí você passa esse registro para quem, né, fala, porque daí vai ter que dizer, você vai ter que, não é você que vai lá denunciar, porque veja bem, gente, olha que situação. Se você faz isso por uma hipótese, você não tem de quem, a não ser que ele te diga. Aí sim, você pode levar o caso, né, para a pedagoga da escola, conversar com a pessoa responsável por isso e ver quais são os trâmites legais para evitar, lógico, se ele está te pedindo ajuda. E isso é para qualquer coisa, a menos que você saiba o que é que está sendo feito, aí se isso é fora do âmbito, né, da escola, se você está perguntando isso como uma pergunta pessoal para qualquer tipo de abuso, aí sim, você pode fazer uma denúncia onde você não se identifica, né? Mas o caso do abuso que a gente não sabe quem é a pessoa, né, ou que a criança não fala quem é, e que você só presencia as escoriações ou alguma coisa que pode levantar essa hipótese, é bom a gente começar devagar e com cuidado, né? Mas eu não aconselho que você simplesmente ignore não, porque afinal de contas é um pedido de ajuda.
E com relação à higiene bucal dos espasmos, com criança com espasmos, é isso? Realizar a higiene bucal no caso de alunos com espasmos. Bom, eu não sei se a fisioterapeuta que esteve aqui falou alguma coisa sobre isso. Não? Por e-mail, né? Porque assim, ó, eu penso que eu vou fazer o seguinte, eu vou sugerir aqui para os meninos da área, a Zélia e o Valmir, que elas encaminhem essa pergunta tua para a fisioterapeuta que teve aqui a semana passada. Mas eu acredito que deve ter uma forma de você escovar sem que ele... porque os espasmos ele vai ter, sempre, né? Mas assim, que você tenha uma forma até de pedir a ele, porque o espasmo não é uma coisa que você controle, que você tenha, para um pouco e fica aí, é que nem você pedir para alguém que tem síndrome de Parkinson parar de tremer, né? Não dá. E aí eu vou passar essa pergunta então para ela, que eu acho que é mais a parte de que ela atua, né? E se faz deitado, sentado, como é que é, né? Se cospe em algum outro lugar, que se tem, hoje tem muitos instrumentos que a pessoa pode usar para fazer higiene também, inclusive da língua, porque a gente sabe que fica, né, resto de comida ali. E vamos adiante aqui no nosso próximo slide. Tá, na forma de transtorno funcional. Não, volta lá, é no anterior. Medo, estranhamento. Não, esse aqui não tinha, e continua ainda. Medo, estranhamento, enurese diurna e encoprese. Tá, eu vou pegar parte disso que a gente falou. Tudo aquilo que a criança apresentou, ele, além daquilo lá, ele pode apresentar isso aqui. O medo, por exemplo, e estranhamento, gente, é quando é muito parecido com a questão social. Eu começo a estranhar determinados indivíduos ou pessoas ou situações das quais antes eu não fazia. Enurese diurna e encoprese. Ele faz cocô, realmente, na roupa, sem algum motivo aparente. E a enurese, ele faz xixi. Então, coisas que eles não faziam antes, é muito comum em criança que vai nascer o irmãozinho. Vai nascer outro irmãozinho, ele começa com isso. Ele tem uma certa regressão. Ele quer chupeta, ele faz cocô na roupa. Mas se a criança da nossa escola, né, começa a apresentar isso, ansiedade relacionada a temas sexuais, excitações exacerbadas, aí você tem que prestar atenção. É só quando ele vai fazer xixi, que ele fica lá com o pênis duro? Isso é uma coisa comum, é fisiológico. É quando que ele faz isso? Por isso que eu digo que cada caso é um caso. Temas relacionados à sexualidade, como é que ele fica? Ele foi sempre assim? Não, ele não era assim, agora passou a ser? Tá, mas aí quando ele era criança, agora está ficando adolescente. Isso faz parte da fisiologia dele. Ele apresenta dificuldades escolares, problemas de atenção, concentração e memória? Se ele é uma criança, né, que sofreu abuso, ou que por algum motivo ele foi assediado, não estou nem dizendo que ele sofreu, né, que foram as vias de fato lá, mas se ele está sendo assediado, basta que ele seja incomodado por alguém. Ele pode desenvolver algumas dessas disfuncionalidades ou pode apresentar todas. Depende do tamanho do medo que ele está sentindo, depende do tamanho, da intensidade com que a coisa se apresenta. Essas dificuldades todas, elas podem durar um tempo. Se a criança não encontra saída, ela simplesmente ignora e deixa que a coisa aconteça, porque do ponto de vista dela, ela não tem o que fazer. É muito comum, e é um funcionamento, um comportamento da pessoa que tem essa prática, do adulto, no caso, o pedófilo, da criança ficar na dúvida sobre o que está acontecendo, porque é um misto de amor e ódio. Então, assim, ao mesmo tempo que eu trato bem e que eu dou para ele coisas que normalmente uma pessoa que gosta do outro faria, eu também faço as carícias. E ele não sabe. Ele não sabe diferenciar essas duas coisas, sabe? É muito misturado. Ele não tem ainda essa compreensão da dimensão do que seria uma pessoa que está... Como pode uma pessoa que ao mesmo tempo gosta de mim e faz isso comigo? A criança demora para descobrir isso, né? E a pessoa, mesmo às vezes, quando ela já tem 12, 13, 14 anos, é complicado. Isso não é uma coisa assim fácil que a gente, enquanto adulto,
né? Nós, adultos, muitas vezes temos problemas com relação às nossas paixões, né? A gente não quer ver determinadas coisas, não quer acreditar. Então, imagina uma criança e uma adolescente. Realmente é uma coisa muito misturada que ele não consegue discernir. Então, no caso de crianças que ficam na mão de pessoas que têm essa prática da pedofilia, é mais complicado ainda do que simplesmente o abusador, né? É diferente da pessoa que tem a tara, porque daí ele não escolhe. Agora, o pedófilo que faz um enlevo com a criança, que tem toda uma constituição que não é só ele tem de aproximação. É como uma coisa que vai te rodeando e você não percebe. E a criança tem uma dificuldade muito grande com relação a isso. Então, se ele apresenta não só a questão da escoriação, que aí é muito mais perceptível, mas se ele tem e a questão psicológica, gente, é muito mais difícil, porque ela está registrada na pessoa, mas ela não é tangível. Não é como um vermelhidão, ou alguma coisa que se apresenta, ou uma secreção nas partes íntimas, que isso eu vejo, né? Eu vejo lá, eu posso tocar. Agora, a questão psicológica é muito mais grave, porque é um assédio que você não tem, a não ser que você escute a pessoa falar, mas se não for assim, não tem como. E junto com isso vem olha, se você disser, não conta nada para ninguém, isso é um segredo nosso, né? Isso é uma coisa só nossa. Então, assim, essa coisa do segredo, do só nosso, ela é muito mística, ela é uma coisa muito envolvente. Tem mais alguma? Pode perguntar. Tá, vieram duas questões agora nesse meio tempo. A primeira, na verdade, o José Alberto, eu acho que ele é de Telêmaco Borba, ele diz assim: o menino que eu cuido fala muito em ter medo de se envolver com drogas. Ele comenta que sua mãe sai muito e volta a altas horas da noite. O que eu devo fazer? Tá. Qual é a outra? A pergunta é: quando o aluno cego começa a se masturbar em sala de aula, o que é correto fazer? Bom, vou começar da última. Então, assim, ó, o aluno cego se masturbando na sala de aula. Tá, independente dele ser cego ou ser vidente, né, ou ter deficiências, a sala de aula não é um lugar apropriado para a gente ficar expondo os nossos desejos e a nossa sexualidade. O que vai aí de orientação é assim, gente. Senão ele vai achar que se masturbar é proibido. É feio, é inadequado, não. Não é a masturbação que é inadequado. É inadequado o local onde ele está fazendo. Porque se ele vai fazer isso lá no quarto dele, no banheiro, não tem problema nenhum. Né? Isso é uma coisa que tem que explicar para ele, sabe? Que isso é uma coisa fisiológica, que isso é uma coisa que você sente, não é feio, não é nojento, porque o comum é dizer não faça isso é feio, isso é asqueroso, você é nojento. Não, ele não é nojento coisa nenhuma, ele está mais do que certo. Desejos, a gente tem. Agora, na sala de aula, não é o local adequado para se fazer isso. Então, a explicação que você vai dar para ele é isso, ó, fulano, vamos fazer um negócio? Aqui na sala de aula, agora a gente tem um outro fazer. Então, vamos fazer o seguinte, deixa para se masturbar depois. Pronto. Porque, às vezes, também ele pode estar fazendo isso para te chamar atenção. O que você tem que perceber é isso. Ele está fazendo isso por quê? Para, tipo, te colocar numa situação difícil? Ele está fazendo isso porque deu vontade. Gente, e assim, ó. Alguém falou para ele que, sabe, que se masturbar tudo bem, que não tem problema nenhum, mas que ali não. Ou ele está fazendo isso porque lá na casa dele ele também faz e ninguém diz nada. Né? Ou pelo menos não diz, ó, vai fazer no teu quarto, né? Na sala não tem visita. Né? A gente está atendendo outras pessoas. Então, assim, eu acho que tudo que você conversa e explica, o aluno entende. E de qualquer forma, gente, ele vai... Quando as crianças começam a fazer as coisas que a gente diz, aqui não pode, aqui não é o horário para fazer tal coisa, né? Não é aqui que você vai fazer isso. Você precisa explicar talvez mais de uma vez, porque a criança está numa fase de desenvolvimento. Mas um adulto ou um adolescente que você diz, olha, fulano,
não é legal fazer isso aqui agora, porque tem outras pessoas aqui, você está expondo a tua sexualidade para os outros. No caso dele, que é cego, se ele fosse um vidente, né, talvez... Agora, para ele, como ele... E se ele for um cego que já nasceu assim, gente, tem que falar para ele, ó, você está se expondo ali, né? Tem outras pessoas que estão te vendo, é isso que você quer mesmo? Né? É a tua sexualidade. Normalmente as pessoas não fazem assim, né? A gente faz isso, mas num local reservado, né? Onde você possa curtir o teu desejo, onde ninguém vai fazer, não tem nada demais. A outra dizia, o menino que eu cuido fala muito em drogas. Em drogas. A mãe dele sai e ele não sabe. Ele não volta a altas horas, então a pessoa está assim, preocupada com essa criança que pode estar se envolvendo com drogas. Primeiro, eu não sei qual é a idade da criança, mas assim, tem duas coisas aí. Tem o abandono, porque ela sai e deixou ele sozinho. E aí, não só, daí não interessa aqui o que a mãe foi fazer lá. A questão é que ela deixou esse aluno à mercê de quem? Ou do quê? Porque daí ele, lógico que daí se ele ficou sozinho, e eu não sei qual é a deficiência que ele tem, mas assim, ele demonstra que ele está preocupado com a mãe dele. E, gente, para ele fazer uma pergunta dessa, ele já viu alguma coisa. Não é do nada assim. Isso não, sabe, ele não teve assim um insight e perguntou. Agora, a questão é, ele já fez uso de alguma coisa ou ele é um aluno que está na zona de risco, vamos dizer? Vai ter que descobrir. Não tem outro jeito. Vai ter que ficar de olho e vai ter que perguntar, tá? Porque às vezes ele está te pedindo ajuda, ele está te dando uma dica, ó. Está acontecendo alguma coisa errada. Então, pode passar. Consequências e efeitos no ambiente familiar. A curto prazo. Raiva e ou hostilidade. Né? Ó, masturbação excessiva ou pública, que foi o que a gente acabou de falar. Então, assim, se é no ambiente familiar, ele vai manifestar essas reações lá. Criança, adolescente, eles clamam por limite, gente. A gente é que não dá, né? Porque nós vivemos assim uma fase, sei lá, de permissividade. Eu acho que tudo tem que ter limite, sim. Se você não coloca ordem, né, nas coisas, se você não põe um pouco de disciplina, me desculpe, mas a coisa não vai para frente, não. Então tem que dizer sim, olha aqui, né, você não pode fazer. Então, assim, baixa autoestima, eles vão apresentar culpa, vergonha, se tiver alguma coisa realmente acontecendo. Ansiedade relacionada a temas sexuais, tocar e ou coçar seus genitais, excitabilidade aumentada. Então, assim, pode passar. Tudo isso vai apresentar, vai aparecer, né? E ainda, a falta de competência social com seus pares. Então, ele pode apresentar agressividade sexual, no sentido de expor a sua sexualidade para chocar o outro. Tudo isso vocês têm que ficar atentos. Tem que saber qual que é a reação dele. Por que ele está fazendo isso? Não querer tomar banho ou desnudar-se, que é uma coisa muito comum. Brinquedos e ou jogos sexualizados. Ele passou a fazer coisas que antes ele não fazia. Que nem esse menino da droga, ele está te dando uma dica aí, alguma coisa está acontecendo. Só que a criança não é como a gente, ela não chega e diz, olha, eu penso que a minha mãe, porque passa muito tempo fora de casa, ela está fazendo uma coisa que eu acho que é errada, eu estou preocupada. Ele, do jeito que ele conseguiu dizer, ele disse, gente, eu tinha um aluno, quando eu dava aula no ensino médio, que ele faltava muito. E um dia, e os professores criticavam, chamavam de irresponsável, enfim, faziam um negócio. Um dia eu resolvi que eu queria ter uma conversa com ele. E daí perguntei para ele, escute, o que está acontecendo com você, né? Por que você falta tanto? Você é uma pessoa que tem tanta condição aqui, eu vejo que você é participativo quando você vem, você conversa, você pergunta coisas que vai além do conteúdo, mas assim, as tuas faltas vão implicar na questão da legislação, você tem que ter um X de falta e tal, e se você não tiver, os professores não vão poder te ajudar, enfim. Aí ele disse para mim, olha, professora, a senhora é a primeira pessoa que vem me perguntar o que está acontecendo comigo. Eu chego cansado na escola, não é por nada não, assim, ora, não é por nada não, era por tudo, né, quando ele me contou. Mas é que a minha mãe, ela bebe.
Eu não posso sair contando isso para as pessoas, mas eu tenho que sair de noite procurando em que coxia que ela caiu. Gente, ele só tinha 14 anos. É uma responsabilidade muito grande para um adolescente ter que ser a pessoa responsável pela mãe dele, quando deveria ser o contrário. Ele está fazendo o papel de pai dela, quando na realidade ele que precisava de uma mãe, né, ou de um pai. Ele já não tinha pai, pelo menos presente. Então, não é fácil para eles chegarem e exporem as suas fragilidades, exporem as suas questões. Então, a gente também tem que ter um pouquinho de jeito para chegar, né, ou no adolescente ou na criança. Porque o comum da gente é assim, você já xinga logo, já diz logo, e já taxa, né, porque a gente tem um problema sério de querer, não só a gente julga, condena e já dá o veredito do menino. Então, é bom que você pelo menos tenha se aproxime e tente escutar o que o outro tem para te dizer. Por que ele simplesmente está aparecendo com essa conduta exacerbada? Por que de uma hora para outra ele começou a apresentar, né, a gente não espera, ele está pondo os genitais para fora, está lá balançando para o outro. Alguma coisa errada aconteceu. Alguma coisa que não é legal do ponto de vista do que a gente pode chamar de normalidade, aconteceu. Pode passar. Né? Ele pode também fazer o contrário, né? Se retrai e se isola. Não quer participar de absolutamente nada. Em que contexto ele não quer participar, gente? Quando que ele não quer participar? Ah, é sempre que aquele fulaninho ali está presente, está junto. Ou porque ele tem medo. Né? Se essa coisa é alguma coisa... É a mesma coisa que o bullying. Toda vida que você fica vendo o teu algoz, a primeira coisa que você faz, que você tem, é medo. Converse com um aluno que sofreu bullying para ver. É muito parecido. Transtornos de estresse pós-traumático. Transtornos dissociativos, alimentares, falta de apetite. Esse transtorno dissociativo é assim, ó, a criança passa a esquecer as coisas. Porque ela esquece, não é só o fato que aconteceu, não. Ela começa a esquecer um monte de coisa, porque tudo que ela não quer é lembrar. Então, eu fico olhando para um ponto fixo, né? Eu não presto mais atenção a nada, eu fico distraído. E eu posso também... Só um pouquinho, tem água. Desculpa. Só um pouquinho. Sim. A bulimia e a anorexia podem ser também, né, sintomas que ele pode manifestar. E os psicossomáticos, que são dor de cabeça, dor de garganta. Obrigada. Há um tempo atrás, numa das nossas escolas, aconteceu um caso mais ou menos assim. Então, vamos falar, a gente está falando dos transtornos, que infelizmente ela não teve muito tempo para resolver a questão dela. Mas tinha uma aluna numa escola rural, que o ônibus da escola rural saiu e ela foi dar tchauzinho para uma coleguinha, botou a cabeça para o lado de fora, foi bem na hora que o motorista arrancou e ela bateu com a cabeça no poste e faleceu. E a gente não, até então, não tinha, ela era uma aluna quieta, calada na dela. Só que as pessoas da escola foram dar notícia na casa da aluna, né? E uma pessoa que foi junto dar notícia achou muito estranho o comportamento do pai. Né, quando ele vê, olha, eu sou o fulano da escola tal, vim aqui dizer que a sua filha, aconteceu um acidente, ela faleceu. Aí o pai virou e falou assim, faleceu? Então tá. Morreu, né? Uhum. Como se isso fosse uma coisa mais normal do mundo. Né? Assim, você recebeu a notícia de que teu filho faleceu. A pessoa, como era, ficou com aquele negócio estranho, né? Então, foi conversar na redondeza para saber. Uma pessoa que quis falar alguma coisa, falou, olha, eu vou dizer aqui, mas você não vai falar que fui eu. Então, assim, que pena que a fulana morreu realmente, né? Mas, assim, agora eu estou com dó das outras filhas que vão ficar aí. Porque aquela já se servia de mulher para o pai. Então, essa moça, a mãe dela tinha falecido fazia pouco tempo, mas era uma pessoa que já estava na cama, entrevada há muitos anos. E a menina fazia, às vezes, de mulher para o pai, essa moça que morreu. E a pessoa disse assim, olha, eu vou falar porque agora eu estou com dó das outras. O que vai acontecer com as outras filhas? Aí sim, aconteceu que
essa pessoa da escola, foi ver quais eram, né, o que era legal fazer, conversou com o conselho tutelar, viram as possibilidades, e aí foi feito todo um processo e foi realmente retirada as crianças da tutela, da guarda, para que esse pai não fizesse isso. Mas veja, foi preciso que alguém morresse num acidente que não tinha aparentemente nada a ver com o caso, para que fosse identificado um caso de abuso, e um abuso permanente. Né? Eu me pergunto às vezes como que ela não engravidou, se ela tinha idade para isso, né? Então, é uma coisa assim, gente, que só quando você presencia, sabe, da história, você fica pensando, e quantos casos não tem exatamente nesse momento agora que a gente está falando, quantas pessoas não estão sendo abusadas? Ou quantas famílias e quantas crianças, e ainda com a conivência da mãe, que é o que eu acho mais difícil, é assim, a criança que é abusada ou que é molestada, ela é que tem que ir para o abrigo. Quem deveria ir era o abusador. Mas ele não. Até ele ser julgado, ele pode ficar livre e fazer o que ele quiser. Agora, as crianças são retiradas do seu lugar de proteção, são enfiadas em abrigos e tem que ficar lá como... quer dizer, elas são punidas duplamente. Para uma criança pequena, isso é muito estranho de entender. Por que que eu, que não fiz nada, tenho que sair do meu lugar? Pode passar. Bom, aqui tem uma charge que é para a gente entender mais ou menos como que funciona, né? Tem um senhor que está indo tomar um banho de mar e que todo mundo está julgando. Vocês estão vendo? Cada cabeça daquela que tem ali deve estar pensando uma coisa. Primeiro, que ele está tendo uma ereção no meio do pessoal, né? E segundo, quando ele tira a toalha dele para tomar banho, ele só está usando uma boia. Né? Não tem nada demais, não é o que a gente estava pensando que ele estava usando. Então, com isso, é que a gente comece a pensar também o quanto que eu julgo determinadas coisas, porque assim, quando eu faço um julgamento, gente, ou quando eu digo alguma coisa, ou quando eu emito um parecer, eu emito a partir dos registros que eu tenho. Porque é o que está na minha história. Nem sempre o que eu digo da Maria ou do João é o João e a Maria em si. Tem muito de mim naquilo, porque eu estou pondo a minha visão em cima. E eu só posso fazer isso a partir das minhas experiências. Por isso que o Caetano disse que de perto ninguém é normal, né? Então é mais ou menos isso mesmo. Quando tem muito de mim no outro. Ou quando eu critico, quando eu levanto hipóteses, quando eu sentencio essa pessoa a isso. Era mais ou menos isso que a gente queria suscitar em vocês, né? Que vocês fiquem espertos no sentido de perceber as coisas, né? Espertos, eu sei que vocês são, mas assim, fica mais antenado, presta atenção. Quais são os momentos que aparecem determinadas coisas? Quando é que eu posso fazer isso? Quando é que olha, acho que isso aqui eu preciso de uma orientação, de uma ajuda, de um apoio, dá para fazer agora? Sei lá, esse menino, por exemplo, né, essa pessoa que pediu para falar da questão das drogas. Tá, mas aí isso não é da minha alçada? Gente, tudo que se relaciona ao aluno e tudo que pode prejudicar, né, que não ajuda, né, que não soma para o aluno na sala de aula, eu acho que a gente tem que investigar sim. Tem que ver, tem que saber por que caminhos que a gente deve, né, o que a legislação diz que a gente pode fazer, né, quantas coisas a gente às vezes não faz por nossa conta, pensando que está ajudando e às vezes você está entornando o caldo. Então, assim, conversem, peçam ajuda, deixem as coisas registradas, prestem bem atenção, porque quando você está sozinho com alguém, é a sua palavra e o do outro. Se você não tem uma terceira pessoa ali, não tem ninguém que possa acompanhar você, ficar trancado ou ficar muito tempo dentro de um local fechado com alguém pode suscitar qualquer coisa. Então, assim, sempre que você possa, você vai entrar, deixa uma porta, né, entreaberta, algo que não possa te comprometer, que não vá suscitar nenhum tipo de coisa que você possa ter que responder depois. E infelizmente, nosso tempo acabou, né? Nós já estamos chegando ao final. E, assim, eu me coloco à disposição. O Valmir e a Zélia tem meu e-mail. Qualquer coisa que vocês lembrarem, que vocês quiserem questionar, que vocês achem que é importante
Ah, Soli, na hora eu fiquei pensando, fui para casa, fiquei pensando, depois putz, estou na dúvida com tal coisa. Manda um e-mail para eles mandam para mim, eu tenho o maior prazer de responder. Foi um prazer estar com vocês, espero que vocês tenham um bom dia de trabalho, um bom ano e um bom jogo do Brasil, né? Um abraço a todos. Isso. Então, a gente encerra por aqui mais essa escola interativa. Só lembrando a todos que no dia 9, 10 e 11 nós vamos ter atividades aqui na escola interativa referentes à Copa do Mundo, certo? Já que a professora Soli falou a respeito da Copa, né? Então, fiquem atentos às datas, tá? Vai ser repassado, depois enviado o convite para vocês todos assistirem, então. E ficamos por aqui. Muito obrigada a todos. Tchau.